Se vocês forem perguntar a 100 pessoas quais são os destinos paradisíacos que elas gostariam de visitar, vocês provavelmente vão encontrar a palavra Maldivas de uma forma transversal. E entende-se, temos água cristalina, temos areia branca, temos um silêncio, temos aqueles bangalôs extraordinários em cima da água. O problema é que aquilo fica a 11 horas de distância de avião e custa um balúrdio, como nós sabemos. Mas a boa notícia, meus caros, é que há praias aqui na Europa que têm exatamente a mesma qualidade de água e algumas delas ficam a menos de 2 horas de Lisboa. Para o episódio 2 comparei e ordenei 5 destinos europeus com água cristalina, mas acima de tudo que têm o melhor custo-qualidade. E o resultado vai surpreender. Porquê? Porque o destino com a água mais cristalina de todos ficou em quinto lugar, por incrível que pareça. Meus caros, o meu nome é Alex e hoje é o dia em que te vou ajudar a decidir melhor. Meus caros, cá estamos então para mais um episódio do Decide Melhor, o canal que faz comparações e análises independentes para te ajudar nas tuas decisões. Eu peço, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, se subscrevam o canal e carreguem no gosto, porque o canal é novo e o algoritmo do YouTube precisa de entender que este projeto nasceu e que precisa de promover o mesmo para que depois, obviamente, mais pessoas possam usufruir deste conteúdo, que eu acho que é um conteúdo relevante. Bem, meus caros, vamos então avançar. Em primeiro lugar, eu acho que antes de entrar nos destinos, há uma decisão que vale mais do que qualquer destino, provavelmente, que é a altura em que vocês vão. Agosto é o mês mais caro, é o mês em que há uma maior sobrelotação em todos os destinos desta lista que eu vou mencionar a seguir. Setembro é obviamente a melhor opção se vocês têm essa possibilidade. Tem as mesmas temperaturas, tem a mesma água quente, tem preços de voos e alojamentos que são muito mais acessíveis. Portanto, se têm essa possibilidade, nem pensem duas vezes, marquem férias apenas e só para setembro, ok? Agora, antes de entrarmos propriamente no top 5, quais foram os critérios utilizados? Em primeiro lugar, a qualidade da água, essencial. Se não for uma água transparente, aquela cor, aquele fundo magnífico, sinceramente nem sequer cabe aqui neste top 5. Em segundo lugar, o custo total, desde o voo, ao alojamento, à logística, e atenção que aqui obviamente os preços estão sempre a mudar, e é por causa disso que eu não coloquei valores, mas que essa comparação foi feita e acreditem que sim que foi feita. E em terceiro lugar, obviamente, a logística ao nível do acesso. A partir de Portugal, como é que as coisas funcionam, se temos que apanhar muitos aviões, se temos que andar de carro, se temos que andar de comboio, se temos que fazer muitas mudanças. Portanto, juntando este pacote todo, não é apenas isso, obviamente, o mais barato, nem o mais bonito, é o que melhor equilibra os três e é por causa disso então que surgiu este top 5. Então vamos lá começar. Em quinto lugar temos Lixadonísia, é um arquipélago das pequenas ilhotas na Grécia Central. Ela é acessível de barco a partir de uma localidade chamada Eretria em 30 a 45 minutos. A água é descrita como das mais transparentes da Grécia continental, tons azulados, esverdeados e tem aquele fundo de areia visível em profundidade que é de facto muito bonito. Por isso é chamada as Maldivas da Grécia. Mas porquê é que ela está em quinto lugar? É pela logística. Não há voos diretos de Portugal para a Grécia Central e a rota passa sempre por Atenas. E depois temos ainda de ter mais 2 horas de carro até Eretria. E só depois é que vais conseguir apanhar o barco para chegar a estas ilhas paradisíacas. Portanto, não tens também hotéis, não tens restaurantes nas ilhotas. Há um bar de praia sim e algumas espreguiçadeiras, mas pouco mais. Portanto, para quem já vai à Grécia continental, a Lixadonísia é uma paragem que vale mesmo a pena. Agora, como destino único de férias de praia, sinceramente a logística não compensa, apesar de ter a melhor água desta lista, deste top 5. Em quarto lugar temos Creta, temos a Elafonísia, que tem uma areia com tons rosados e água muito pouco profunda sobre o banco de areia, e depois também temos a Laguna de Balos, que tem aquele azul turquesa de postal. A TripAdvisor colocou mesmo estas duas praias como duas das melhores praias no top 10 mundial em 2026. Portanto, é claramente um reconhecimento merecido. Mas qual é o problema? Porque é que a Creta não está em primeiro lugar? Está relacionado com a popularidade. Ela, de facto, é tão conhecida que em julho e agosto, normalmente é quando as pessoas, grande parte delas faz férias, aquilo tem tanta gente que se para chegar lá, por exemplo, à Elafonísia às 10 da manhã em agosto, é uma experiência completamente diferente de quem, por exemplo, chega lá às 8 da manhã em setembro. Sim, há voos diretos de Lisboa para Heraklion, com frequência no verão, mas para chegar a Elafonísia e Balos vocês têm que andar com 1h30 de carro desde Chania. Portanto, o carro alugado vai ser obrigatoriamente uma necessidade. E em terceiro lugar temos o destino mais barato deste top 5. Estou a falar da Riviera Albanesa, mais concretamente em Ksamil.
A água é de facto extraordinária, é excepcional, como vocês podem ver aqui na imagem, é turquesa, aquele fundo de areia branca, visível em profundidade, é magnífico. E é um destino, como eu acabei de dizer, muito barato, tendo em conta o voo, o alojamento e as refeições, quando comparando com outros tipos de destinos. Agora, porque é que só está em terceiro lugar e porque é que não está em primeiro e porque é que não está em segundo? É pela sua imprevisibilidade, digamos assim, porque, por exemplo, a qualidade do alojamento é algo que varia ainda muito e é preciso verificar bem antes de irem para ver se, principalmente os comentários mais recentes, para não terem surpresas desagradáveis. E depois temos um problema de logística, ou seja, os voos diretos de Lisboa para Tirana não existem, portanto temos que fazer uma escala e às vezes as escalas podem demorar depois uma viagem total cerca de 7 a 9 horas, o que efetivamente é muito cansativo para lá chegar. Uma alternativa inteligente é, por exemplo, aterrarem na Grécia e irem por Corfu, que fica a menos de uma hora de barco da costa albanesa. Portanto, é um destino que compensa muito para quem gosta de pesquisar antes de viajar, mas quem quer umas férias sem surpresas, há obviamente opções mais seguras e é por causa disso que ela está em terceiro lugar. E em segundo lugar temos Porto Santo, na Madeira. É obviamente se calhar uma surpresa para muitas pessoas, mas se nós estamos a pensar do continente, de Lisboa, nós estamos a falar de um voo que é cerca de 2 horas e nem sequer chega a isso, e depois tens uma praia que tem 9 km de areia fina, areia dourada, depois tens aquela água azul, verde e fundo também arenoso visível que é de facto muito bonito. Porto Santo tem uma grande vantagem porque elimina quase todas as variáveis de risco, não vais precisar de carro alugado, não há barreiras da língua, como é óbvio, há um voo direto de Lisboa ou do Porto e mesmo em agosto a praia não fica sobrelotada, porque a ilha tem apenas cerca de 5.000 habitantes. Evidentemente que não tem aquela transparência, a água não tem aquela transparência extrema de uma Grécia ou de uma Riviera Albanesa, mas tem uma consistência e uma acessibilidade que os outros destinos de facto não conseguem igualar. A única nota de atenção é que a oferta de alojamento é limitada, portanto se forem em julho e agosto vocês têm que de facto reservar com antecedência, ok? E em primeiro lugar, meus caros, temos a Sardenha. Pode ser discutível, eu aceito isso, ok? Até porque é efetivamente o destino mais caro. Não tem a água melhor deste top 5, mas a água é extraordinária, é excepcional. Podem ver até aqui pela imagem. A qualidade da areia é extraordinária também. A nível logístico, vocês vão ter que precisar de carro para andarem naquelas zonas. E se quiserem ir a La Pelosa, que no norte da ilha, vocês vão ter que fazer um pedido à Câmara de Setintino para poderem aceder, porque desde 2017 que ela está condicionada. Mas isto não é uma desvantagem, na minha opinião, uma excelente vantagem, porque permite obviamente manter aquilo com certo controlo de pessoas, para vocês não estarem com as pessoas em cima de vocês quando estão na areia. Evidentemente que agosto é o mês mais caro, recomendo sempre irem em junho e setembro, porque também tem um clima equivalente a agosto, digamos assim, mas os preços são muito mais baixos. Portanto, para quem quer ter a melhor relação custo, qualidade e um destino em que normalmente entrega sempre de forma consistente aquilo que promete, meus caros, eu acho que a Sardenha merece estar em primeiro lugar neste top 5. E se forem ao site decidemelhor.pt, ao artigo, vocês vão encontrar exatamente este resumo que aqui está feito. Isto, meus caros, isto também depende muito das pessoas. Por exemplo, este resumo que aqui está permite-vos também fazer o tipo de escolha. Se vocês quiserem optar pelo destino mais barato, obviamente que devem ir se calhar para a Riviera Albanesa. Se quiserem a melhor água da lista, vão, por exemplo, para a Lixadonísia. Portanto, isto vai depender muito das pessoas, qual é a forma como elas encaram estas férias, se querem ter trabalho, se não querem ter trabalho, se têm possibilidades financeiras, se não têm possibilidades financeiras. Portanto, isto obviamente que dá um espectro de opções muito diferente consoante o casal que queira fazer este tipo de férias e mesmo então também se quiser levar filhos caso o tenham. Antes de reservar, apenas aqui só umas dicas. Define em primeiro lugar a data, vê atenção qual é a altura mais barata. Se tiveres possibilidade de fugir aos meses principais de agosto, nomeadamente, deves fugir. Podes utilizar diferentes plataformas para pesquisar preços, Skyscanner é apenas só uma delas. E depois também confirma, se fores para Sardenha, confirma se de facto se podes ir a La Pelosa, porque vale mesmo muito a pena. Se optares pela Albânia, verifica sempre as avaliações recentes dos alojamentos para não teres surpresas desagradáveis. Antes de ir embora, não te esqueças que este conteúdo tem fins exclusivamente informativos, os preços e condições de voo e alojamentos mudam diariamente, portanto tens de sempre confirmar as fontes antes de reservar. Se te ajudou a decidir este episódio, subscreve o canal e deixa um comentário com o destino que escolheste, que eu vou ter muita curiosidade em ler, e não te esqueças de carregar no gosto. Até ao próximo vídeo.